Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios serão mortos por seu desvio, e os loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Amém. Pela palavra do Senhor. Nós já vimos nos versos anteriores que Salomão iniciou o livro de Provérbios com uma longa introdução, de 10 capítulos, na verdade, de 9, né? Porque vai até o capítulo 10, do 1 até o finalzinho do 9, né? E dentro dessa introdução, depois de apresentar o que é a sabedoria, não é? Quais são os componentes da sabedoria, não é? Então, a partir do verso 8, nós temos aí a primeira instrução, que é sobre a sedução, a tentação de querer ganhar coisas fáceis, não é? A tentação por sentir-se poderoso, a tentação do bem-estar a qualquer custo. Então, os versos de 9 até o 19, então nós vimos que ele aborda o perigo da tentação, dos ídolos do coração, não é? E das ofertas que são feitas para satisfazer esses ídolos, desde riquezas fáceis até o prazer, né, de se sentir, não somente o sexual ou outros prazeres, mas até o prazer de se sentir onipotente, né? E então ele finalizou aquela sessão dizendo que a ganância leva à ruína, à destruição, não é? E aqui a ganância envolve tanto a idolatria pelo dinheiro, como, de um certo modo, envolve também essa compulsão idólatra por seguir o caminho do coração, né? Por atender à voz da tentação. Nos versos que lemos, então, a partir de agora, é uma segunda palestra, né? Lembrem que ele estava falando para os seus filhos, os seus jovens. O texto descreve mais como se fosse ele com um rapaz, especificamente, né? Com um filho. Então, a partir de agora, ele vai então inserir um novo assunto, que é exatamente a realidade da queda, tá? Se alguém nos perguntasse, né, qual é, na verdade, o nosso grande problema? Atender à voz da tentação, como nos versos anteriores, né? Seguir, entrar numa gangue, né, que o texto descreve como se fosse uma gangue, vem, nós vamos roubar e fazer isso e aquilo, né? Ceder à tentação de ter todos os prazeres. Qual é o nosso grande problema? O que é que nós diríamos? Qual seria a nossa resposta? Qual é o nosso grande problema? Achou o Isaac? Está no Word. Não está em Provérbios? Tá. É um pretinho. E aí, qual é o nosso grande problema?
Não, esse aí é branquinho, é um pretinho. Então. Não, de acordo com a nossa vida mesmo, com a Bíblia. Hã? Nosso grande problema é o nosso coração idólatra. Não, esse aí é vermelho. Esse é pretinho. Uai. O pessoal tá. Eu pensei que eu que era daltônico, não sabia diferenciar as cores. Veja, o nosso grande problema é porque nós somos seres caídos que vivemos no mundo caído. Se nós não crermos nessa verdade, nós também não iremos crer na oferta de sabedoria que nos é feita. Por que às vezes a gente cede tão facilmente às tentações? Porque nós esquecemos que somos seres caídos que vivemos num mundo caído. Então nós confiamos demais em nós mesmos, de que está tudo bem, né? Tudo tá é Alice no País das Maravilhas e só percebe o mal depois dele realizado. Só que aí já vem as consequências, né? Então, o alerta de Salomão para o seu filho é: nós somos seres caídos que vivemos no mundo caído. Então você precisa manter constante alerta. Você precisa estar em constante atenção a tudo o que está à sua volta. Olha como ele começa, então, essa segunda palestra aqui, não é? Ele diz que a sabedoria está nas ruas gritando, no alto dos muros está clamando, ela está na porta das cidades, proferindo as suas palavras. E ela fala para 3 pessoas, basicamente: para os nécios, para os escarnecedores e para os loucos. Inclusive, diga-se de passagem, o conceito de loucura que é entendido hoje, ele é bíblico, né? Então, a psiquiatria não criou a loucura, né? A Bíblia foi quem já prescreveu a loucura. Então, ele está falando para 3 pessoas. Ele está dizendo que, de fato, existem 3 modos caídos ou vis de se comportar, não é? Que é com insensatez, sendo nécio, que é o mesmo simples lá, que é aquela pessoa rasa, sem entendimento, ou o louco, que é aquele que despreza a palavra e então cai em profundo pecado, tá? Achou? É a página 7. Beleza. Então, dito isso, observe que há um longo chamado da sabedoria, tá? Não é? Ela grita nas ruas, ela fala do alto dos muros, ela está na entrada das cidades, proferindo as suas palavras. Então, há toda uma ênfase nessa convocação divina para que nós ouçamos a sua voz. Eu não sei se os irmãos vão perceber. Oi. Não, é diferente. O louco de Provérbios é o que despreza o ensino bíblico e a sabedoria. E isso vai levar a efeitos físicos que podem resultar. Esses efeitos físicos seriam mais ou menos a loucura que a gente encontra hoje nos manuais aí de psiquiatria. Só que, não, eu sei que eu lancei a pérola, mas eu não expliquei. É porque tem essas coisas também de louco, né? No último módulo que eu fiz, o professor disse que todo mundo tem um pouco de louco e de médico, né? Então, às vezes, entra um pouquinho de louco na história. Mas, na verdade,
o conceito de loucura da psiquiatria não é bem exatamente verdadeiro assim. Isso é uma nomenclatura que foi dada pelos homens. Então, eles categorizaram comportamentos que são que fogem o padrão e colocaram dentro de um pacote chamado loucura. Então, isso é questionável, esse pacote é questionável e tudo mais. Porque o conceito de loucura trazido por Provérbios, e nós vamos ver, nós veremos quando ele for tratar sobre o adultério, ele vai dizer que o homem que pensa em adulterar é semelhante àquele que, com suas próprias mãos, coloca fogo na sua própria roupa. Então, digamos que nós encontramos alguém na rua que joga fogo em si mesmo. Nós vamos dizer que esse cara é o quê? Louco. Aí Provérbios diz que o homem, ou a pessoa, né, o adúltero, é aquele que caminha para o adultério, aquele que pratica o adultério, ou que quer ceder à tentação do adultério, ele é semelhante a essa pessoa, ele é louco. Então, Provérbios mostra que nem sempre a loucura é exatamente uma disfunção cerebral. Deu para entender? Deu para entender, né? Então, por isso que nesse aspecto, e a Júlia vai até no terceiro, quarto ano ela vai fazer, acho que vai ter uma matéria sobre psiquiatria, aí vai ser bom que a gente vai poder conversar e ela vai perceber isso lá na faculdade lá. Que muitas coisas são convenções. É terceiro ou quarto, né? Acho que é lá mais no final, né? Então, uma convenção não é uma verdade absoluta. Depende de quem observa, depende da crença de quem observa, então, do interesse que se observa. Então, até o surgimento da psiquiatria, a loucura era entendida, sabia-se que tinha as pessoas que tinham um comportamento fora do padrão. E por que ele era categorizado como louco? Porque ele era semelhante a esse exemplo de Provérbios. Não, é a rebelião consciente contra a palavra do Senhor. É porque, na verdade, nós não sabemos nós não sabemos não, nós sabemos, mas é porque não são coisas tão simples de se afirmarem, né? A consciência está na alma. É uma faculdade da alma, não do corpo. Então, mesmo que um indivíduo tenha problemas neurológicos no órgão cérebro e ele não consiga se comportar bem ou fazer coisas corretamente, como os demais que têm um cérebro são, ainda há uma consciência. Então, aí como é que funciona isso? Aí é que o bicho pega, né? Mas ainda... Não, tem a lei moral, mas a consciência é porque a alma não é afetada, a alma continua intacta lá. O problema neurológico é só do cérebro. O corpo é a máquina pelo qual a alma se manifesta, né? Não que isso desmereça o nosso corpo. O nosso corpo tem um alto valor, tanto que a Escritura trata disso. Mas nessa junção corpo e alma, as faculdades de raciocinar, sentir, que é o campo das emoções, decidir, é da alma. O corpo não age nessas três coisas. Então, mesmo uma pessoa que tem algum problema físico e lá o cérebro tem problemas, mas ainda existe uma consciência, ainda existe uma alma racional dentro dele. Entende? Então, por isso que
mesmo no caso de uma pessoa, quando eu coloco, digamos, a pessoa que é perturbada meio do juízo tenta se matar. Ele tentou se matar, vamos supor, né, involuntariamente. Não dá para dizer que foi involuntariamente. De algum modo, há uma razão para ele em fazer aquilo, ainda que essa razão não seja verdadeira, mas há. É como o adúltero, há uma razão em fazer aquilo. Aí Provérbios diz, quem pensa assim é igualzinho o outro que quer jogar fogo em si próprio. Entenderam? Então tem essas complexidades. Mas resolveu? Acho que não. Para nós, não. Para eles, sim, porque eles desconsideram a presença da alma no indivíduo. Então, aonde está a sede da razão, da volição e dos sentimentos para uma pessoa humanista, um psiquiatra? Por isso que se a pessoa tem dificuldades de tomar uma decisão ou toma uma decisão errada, toma esse remedinho. Sente algo errado, toma esse remedinho. Pensa de forma errada, toma esse remedinho. Para eles está tudo, para eles é o cérebro. Nós não cremos assim. A Bíblia ensina outra coisa. A máquina, por exemplo, eu sou a alma e aqui é o corpo. Se ele tiver com problemas, o som vai sair errado. Mas não me anula. Eu vou continuar tentando. Só que vai sair errado. É isso. Se for um humanista, ele vai olhar para o microfone e vai dizer, olha, a voz está aqui dentro e ela sai daqui de dentro e o microfone tem vida própria. Aí se tem um problema no microfone, troca a pecinha. Entendeu? Um humanista, uma corrente humanista que desconsidera a presença da alma no homem. Não. Que afeta o corpo dela, lógico. E daí ela falou, não, ano passado eu fiquei todo ano inteiro topada de remédio. Na verdade, aí eu falei, resolveu, porque eu sabia que eu podia, né? Eu falei, resolveu? Não. Eu falei, por que você toma então? Porque, tipo, passa os efeitos físicos, mas dentro ela continua com o mesmo problema. Então, você precisa tratar os seus problemas que está trazendo coisas no seu corpo. E não se dopar, porque não vai resolver esses problemas. E está certo. Aí ela disse, o outro médico que agora mandou ela tirar todos os remédios que estavam piorando. Por situação. Júlia, qual é a definição de doença? O conceito de doença? Eu sei que eu estou pegando a Júlia, mas Hilda, qual é? O conceito de doença, ele é antigo, é de 1900 e um quebradinho, de doença. Como é que sabe que existe uma doença no indivíduo? Prejudicadas? Muito bem. Eu não... né? Mas antes disso tem uma outra coisinha. É porque eu esqueci o nome do pai da criança. Eu vou dar só a criança. Lá por volta de 1900, um pouco antes, se não me falha a memória, um estudioso, e esse é um conceito que permanece até hoje, vocês vão lembrar. O estudioso classificou que é tipo a definição do que é doença. Doença é quando a célula, não tem algo com a célula, sofre alterações no seu funcionamento, não é? Não tem isso? Isso. O corpo nós somos uma célula com pernas, né?
e cabelos, para quem tem, né? Então, mas esse é o conceito de doença, que daí leva-se para os órgãos, que daí leva-se para as funções e para os sistemas. Então, como é que você sabe que algo, por exemplo, assim, os exames são feitos como? Os exames são feitos a partir desse conceito. Eles procuram verificar a unidade lá, a unidade celular, a questão lá da célula, e ver o seu funcionamento e a sua forma. Sabe-se que algo está errado com o indivíduo quando forma e funcionamento da célula estão alterados. Não é? Beleza. Aí a Neuva está citando o caso aqui, que é uma amiga nossa, uma irmã nossa, que tem um problema de fibromialgia. Qual é o exame que mostra que, de fato, onde é que se faz o exame que vai descobrir lá a célula causadora dessa dor, já que ela é uma dor muscular? Geralmente é muscular, né? Tem algum exame? Não tem exame. Lógico, não tem exame para verificar a dor. O exame é para saber a causa da dor. Tem exame? Não tem exame. Mas a pessoa sente. Ela sente. Então, aonde está a causa da dor? Porque faz os exames, está tudo bonitinho, né, a questão dos músculos, a parte nervosa, e está tudo certinho, mas continua com dores. De onde é que vem as dores? Veja, o que eu vou dizer não se aplica a todo mundo, eu só vou dizer o que alguém já disse. Teve um camarada, todo mundo gosta muito dele, e até quando a gente era criança cantávamos a musiquinha, quero ser como Davi, né? Há um salmo em que Davi registra dores físicas profundas. E ele disse que as suas dores assemelhavam-se a um processo de ressecamento dos seus ossos. Lembram disso? Não lembra? Esté, não acredito que você não lembra disso. Ou depois eu te dou o salmo. Você lê. Então, ele vivia com dores, eram dores tão fortes, tão terríveis, que parecia que os seus ossos estavam secando e, né, quebrando. Não, 6 não. 6? LED, não me decepciona aí. Procura o salmo aí, LED. Mas qual era a doença de Davi? Alguém lembra da doença de Davi? Ele tinha um problema, né? Tinha um pecado, é lógico, mas qual era o pecado de Davi? Vocês lembram? O fato dele ter pecado. Ele cometeu um adultério, aí alguns dias... Não, eu vou chegar lá. É porque vamos devagar. Que é para vocês perceberem a gravidade das coisas. Então, ele entendeu o seguinte: rapaz, a Batseba é uma boa moça, eu vou adulterar com ela. Não pensou nas consequências. Aí passam uns dias, ela manda um recado: estou buchuda. Né? Foi o que ela disse para ele. Ela não chegou para ele dizer: olha, eu estou grávida, eu concebi, eu emprenhei. Não, eu estou buchuda. Aí ele conhecia as leis e sabia que a pena para ele seria a pena de morte, ele deveria ser apedrejado. Então ele teve uma brilhante ideia. O marido dela está na guerra, já faz algum tempo, está cansado, e eu vou, entre aspas, dizer que eu sou um bom rei. Vou dar uma folga para ele, e lógico que ele vai voltar da guerra, vai ter relação sexual com a mulher dele, aí ela já está buchuda, e ele não vai perceber a data, porque vai ser coisas muito pequenas, né? Os dias vão ser muito poucos ali, então ele nem vai notar,
Depois eu mando ele de volta para a guerra, ela vai ter o menino, ele não vai nem contar direito se deu 9 dias ou 90 meses. Vai que nasce prematuro. Aí ele traz o marido dela. Diz, olha, eu sou muito bondoso, vou te dar uma folga, 15 dias. O marido diz assim, não, mas isso não é justo, porque meus irmãos estão lutando para defender o país e eu vou tirar folga? Não, isso não é justo. O pessoal está morrendo para defender a terra, a família, os filhos e tudo mais, e aí agora eu vou tomar umas pingas e curtir com a mulher? Não é justo. Aí ele fica nas escadarias do palácio. Nem para casa ele foi. Tamanho era o peso, que é a preocupação, né? Com a situação política lá. Exato. Então, o que foi que Davi... Aí alguém vai e deu notícias para Davi, disse assim, olha, o Urias não foi para casa, já tem bem uns 3 dias que ele está lá na escada e tal, lamentando, chorando. Aí Davi disse assim, rapaz, pensa num miserável. Eu dou uma folga para o cara, praticamente foi Davi quem criou, né, o texto de férias. Dou uma folga, dou um texto de férias para o cara, e o cara ainda fica chorando nas escadarias do palácio. Não é um miserável um cara desse? Pois eu vou ensinar para ele agora o caminho do bom viver. Aí, Davi entendeu o seguinte, bom, se ele morrer, ela fica viúva. Então, se ela ficar viúva, ninguém vai ligar com o fato de adultério e de nascer ninguém, né? Aí ele escreve uma carta para o comandante, diz assim, olha, pegue fulano, coloque ele na parte mais difícil da guerra e do lado que tenha os homens mais corajosos para que ele enfrente, ou seja, do lado oposto, né? Então, era a parte mais difícil e no setor mais complicado, ou seja, seria 100% de morte para Urias. Aí vai, e olha a crueldade, né? O próprio Urias levou a sua carta de morte, porque quem levou a carta foi Urias. O rei faz a carta, assina tudo bonitinho, sela, agora entrega lá para o bestão lá e manda ele voltar para a guerra, já que ele quer ir para a guerra. Aí o soldado entrega a carta, ó, isso aqui é para você entregar para o comandante Joabe. Ah, tá bom, tal. Ele vai, entrega lá, ou seja, entregou a sua própria sentença de morte, né? E por isso, estão entendendo de onde vinha a possível, né, recente descoberta da fibromialgia de Davi, dando nome às dores que ele sentia, né? Aí ele morre, Urias morre. Então comunicaram. É o 32, é isso aí, ó. Os ossos ficaram envelhecidos por causa dos gemidos que ele dava, que ele sentia constantemente. Aí ele morre na guerra. O comandante então escreve, respondendo a Davi, que o objetivo foi alcançado. Então Davi disse o quê? Opa, graças a Deus, meus problemas foram resolvidos, né? Só que aí, filhão, tem um negócio chamado peso de consciência, né? E aí foi quando Deus apertou Davi sem dó, mas com piedade. Que aí aquilo começou a pesar, até que chegou o profeta Natã, conta aquela parábola, e aí ele se arrepende. Mas quanto tempo isso durou? A Bíblia não diz, mas ela descreve quão terrível foi o sofrimento de Davi por conta, não de um pecado, mas de vários, né? Aí tem vários pecados dentro desse. Então, quer dizer que todo mundo que tem dores é porque está pecando? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que ele não cometeu um pecado, como a gente chama factual, ele fez algo, mas pode ser que ele sofreu um pecado e aquilo o faz sofrer. Entende a diferença? Mas, dada essa aula aí de genética, vamos voltar para cá. Bom, mas deu para entender, né? A questão da consciência e tal, e o exemplo que a Neuma trouxe foi importante.
porque no fundo a pessoa sabe o que a faz sofrer. Só que às vezes às vezes a pessoa está como Davi, né? Quando ele pensava em confessar o pecado dele, eu suponho, vinha, por exemplo, a minha dignidade como rei, não é? O meu poder, a fé que as pessoas depositavam nele, no sentido de ser um homem justo, entende? E como é que vão ficar os meus filhos, né, quando souber que eu fiz isso, né? E como é que, aí no caso dele, né, como é que ficará minhas esposas quando souber que eu fiz isso? Então, a pessoa começa a pesar na balança as coisas que ele dá valor e vai diminuindo o peso na balança da palavra. Aí ele fica com que ele tem mais valor, que ele dá mais valor, e é isso que o faz sofrer, né? Vamos lá, voltando então para Provérbios. No verso 20, quando diz assim, grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a sua voz, há uma construção gramatical da frase no hebraico, que é verbo, sujeito, substantivo. E essa é a ordem gramatical das frases hebraicas, né? Sempre é verbo, sujeito, substantivo, que segue a ordem. Mas aqui é meio o contrário, não segue esse padrão. E, lógico, se nós fôssemos um conhecedor profundo da língua, assim que lêssemos o texto, veríamos que tinha algo contrário, e o propósito desse contrário era exatamente chamar a atenção do leitor. Então, Salomão muda a ordem daquilo que era padrão na língua, além do conteúdo e daquilo que está sendo dito, né, chamando o indivíduo, mas ele faz uma mudança, inclusive na estrutura da escrita, para despertar ainda mais a atenção dos leitores, tá? Então, ele começa exatamente com o substantivo, né? Isso no hebraico, no português está diferente, mas não tem mudanças, né? Só para a gente perceber um detalhe aqui, uma nuance. Então, ele começa chamando a atenção com o substantivo, né? A sabedoria. E por que ele muda? Porque na língua hebraica, como em vários idiomas, o verbo é o coração da língua. Então, quando ele substitui o verbo pelo substantivo, ele está dando o mesmo peso, entendeu? De importância. Está dando o mesmo peso de importância. Então, ele está mostrando a dignidade e a proeminência que a sabedoria tem. Por isso que nós devemos dar atenção à sua voz e ao seu ensino. Nesse texto, Salomão vai personificar a sabedoria de Deus, não é? E ele vai apresentar ela de uma forma feminina. Como no português, sabedoria é uma palavra feminina, no hebraico também ela é feminina. Então, ele personifica nesse gênero, tá? E eu creio também que ele faz isso, porque quando ele estava falando com rapazes, então nós veremos mais adiante, tem uma ideia de casamento. E rapazes casam-se com moças, né? Então, ele também usa essa ideia do casamento para fortalecer a personificação da sabedoria, com requintes, né, de detalhes, como se fosse uma moça que convida para um casamento. Tá? Bom, a sabedoria então está chamando os ignorantes, né, os escarnecedores a darem ouvidos ao seu conselho. Esse conselho muda a vida da pessoa. Lembrem que eu comecei perguntando qual é o nosso maior mal. O nosso maior mal é porque somos seres caídos que vivemos no mundo caído. Então, tudo que nós fazemos como seres caídos no mundo caído. Tudo. Por isso que, quando nós nos distanciamos da Escritura,
nós fazemos coisas pecaminosas, dizemos coisas pecaminosas, pensamos coisas pecaminosas, desejamos coisas pecaminosas. Entendem? Então, todo o ambiente é esse, né? Depois da queda, todo o ambiente da vida humana se dá no mundo caído. Então, daí a urgência para ouvirmos a sabedoria, porque somente por meio dela é que, de fato, haverá mudanças reais e duradouras na nossa vida. Lembrando que sabedoria não é apenas certo ou errado, mas é, de fato, a pessoa de Deus e a sua vontade trazida a nós. Notem que a palavra sabedoria, aqui no caso, não, né? No português está normal, mas no caso lá do texto hebraico, a palavra sabedoria está no plural, apontando para a urgência e gravidade do seu discurso, o que também pode ser visto pela sua localização. Então é como se ele estivesse falando de sabedorias, né? Então a ideia do substantivo no plural aponta ainda mais para a sua dignidade e a urgência da sua fala. Outra coisa que ele enfatiza é o lugar do seu discurso. Então ela está gritando na rua, ela está falando nas praças, ela está no alto dos muros, nas portas das cidades e está chamando as pessoas para ouvirem a sua voz. No Novo Testamento, Cristo faz exatamente isso. Se você olhar o Novo Testamento, os discursos, né, ou as pregações de Cristo, você vai observar que Cristo está a todo momento conclamando os homens para que se arrependam e atendam a sua voz, e assim encontrariam vida, descanso para as suas almas. Então, é a mesma ideia, né? É a mesma ideia, tá? A sabedoria vai nas praças, nas ruas, nos mercados, ela chama dos altos dos muros, na entrada das cidades. A sabedoria não está reclusa aos que têm conhecimento das matérias humanas, mas nos que temem ao Senhor. A ideia dela estar espalhada por vários locais mostra não somente a sua personificação, uma pessoa que se desloca, mas mostra a abrangência do seu discurso, tá? É para todas as pessoas, para todos. Isso faz com que nós compreendamos agora por que Cristo falava tanto com ricos como com pobres, com pessoas leprosas que eram desprezadas, como com pessoas sãs fisicamente. Falava com quem era desprezado socialmente e com quem era aclamado socialmente. A sua palavra, ela é uma palavra que se dirige a todos, tá? Dada a realidade que é igual para todos, que é a realidade do pecado. Um outro detalhe interessante, quando Salomão fala dessa forma, ele está mostrando que ser sábio não é ter muito conhecimento. Ser sábio é, de fato, temer o Senhor, como nós já vimos. Então, um homem pode temer o Senhor e não ter grande conhecimento, mas ele será sábio. E um homem pode ter muito conhecimento e não ser sábio. Então, não confundir sabedoria com conhecimento. Veja que ele enfatiza esse detalhe, dizendo que, por exemplo, a sabedoria não está nas escolas, não está nos centros acadêmicos, mas onde a sabedoria está? Ela está nas ruas, no alto de montes, ela está em praças, ela está na entrada das cidades. Hoje em dia nós temos locais que as prefeituras designaram para funcionar de mercado, né? Mercado que tem frutas, verduras e etc. No mundo antigo, o mercado era na entrada das cidades, não tinha um local para isso. Então era um local de trânsito de pessoas. Mas imagine você, alguém querer ensinar lá na feira. Você vai dizer assim, não faz muito sentido. Não faz mesmo, porque as pessoas estão transitando, comprando, conversando com outros. Então, eu não estou dizendo que não é para evangelizar na feira, só que a gente também tem que pensar se vale a pena. Mas a ênfase do texto aqui
É para mostrar que a sabedoria não é o acúmulo de conhecimento meramente. Por isso que ela não está num lugar onde tem pessoas sentadas e outro instruindo, ou onde há livros. Mas ela está onde as pessoas estão circulando, andando. É para mostrar que sabedoria é temer o Senhor, não é? É amar o Senhor, ok? Bom, e esses locais aqui eram locais onde as pessoas tinham que tomar decisões e assim elas expressariam, não é? Nos mais variados aspectos da vida, se eram sábias ou se eram tolas, tá? No verso 23, então, eu vou dar um salto aqui para a gente andar. No verso 23, então, ele fala desse convite a uma reforma da vida. Quando ele diz, atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Então, a proposta é de uma reforma de vida, tá? Agora, essa reforma de vida está sob uma condição. A condição é atentai, respondam, tá? Respondam. Então, isso mostra esse propósito da repreensão, da admoestação que será dado. Às vezes, quando a gente considera, por exemplo, as nossas vidas, né? As nossas famílias, e às vezes até o ambiente da igreja, eu não sei vocês, mas não dá a impressão às vezes de que o evangelho é meio impotente, porque parece que as coisas não andam, não mudam, não é? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Não é? E às vezes dá até um certo abatimento, não é? Parece que não há uma progressão espiritual, não é? E não há mudanças no coração. Só que, na verdade, a questão não é o poder do Evangelho, a questão somos nós, os que ouvimos o Evangelho. A reforma da vida acontece à medida que nós respondemos à Escritura. Se nós não respondermos à Escritura, não haverá reforma de vida, não é? A reforma de vida acontece quando nós começamos a, de fato, não apenas prestar atenção à palavra com os ouvidos físicos, mas com os ouvidos espirituais, que é, de fato, ouvir o que Deus está falando, discernir o que Ele está falando e aplicar ao coração, não é, aquilo que o Senhor está falando. Então, esse sentimento que às vezes nós podemos ter de que não muda, né, é até meio desanimador, isso na verdade revela o quão nós estamos desconsiderando o chamado divino. Isso revela o quanto nós estamos nos recusando a atender à Escritura. Então, há uma recusa. E o texto está dizendo nitidamente, a reforma vai acontecer, coisas vão acontecer, mudanças vão acontecer, mas é necessário que você responda, que você atente para aquilo que é dito pelo Senhor na sua palavra. E a razão para isso é simples. Deus não nos força a obedecê-lo, não é? Ele não nos força a obedecê-lo. Nós somos imagem e semelhança do Senhor, fomos feitos seres que raciocinam, não é? Que discernem. Nós temos vontade, temos sentimentos. Então, a nossa recusa é nossa responsabilidade. E a nossa aceitação, esse atender à palavra, também é nossa responsabilidade. Por isso que Paulo disse aos romanos, olha, não tem nenhum homem que possa dizer, eu sou indesculpável diante de Deus, porque todos os homens recusaram ou atenderam ao Evangelho, não é? Conscientemente e
responsavelmente, né? É bem verdade que, enquanto o Espírito não nos vivifica, os homens só recusam, né? Não há ainda uma condição para atender. Mas o texto está falando de crentes, né? Daqueles que já têm o Espírito. Bom, então, a reforma acontece mediante uma resposta nossa, de atender ao Evangelho, né? O homem, ao ouvir essa repreensão, deve responder, desviando-se do mal e não deixando o caminho do bem, ligando-se ao juízo e à vontade do Senhor. A resposta ao Evangelho não é sim apenas, né? Às vezes nós dizemos sim para o que Deus fala, mas a verdadeira resposta à vontade divina é exatamente quando nós, nas mais variadas situações da vida, não é, tomamos a decisão de não atender aos impulsos do coração. Então nós nos desviamos do caminho do mal e preferimos o caminho do Senhor, a vontade do Senhor. Preferimos o juízo do Senhor, preferimos a sua sabedoria. Essa é a resposta que é dada, né? Essa é a resposta que é dada. E não apenas um mero sim quando se ouve, por exemplo, agora, aqui agora. Não, essa é a resposta que devemos dar. Por exemplo, não é? Vamos pensar num caso aqui para aplicarmos isso à nossa vida. Então, nós vamos tomar café, não é? E aí digamos que a dona Vanilda que gosta de fazer isso, né? Então vou pegar a dona Vanilda aqui como o nosso exemplo. Dona Vanilda às vezes gosta de fazer uns doces, e os doces dela são cobiçados, né? No bom sentido. Mas aí dona Vanilda fez um doce e era pouquinho doce, mas mesmo assim ela trouxe para o café, né? Aí qualquer um de nós aqui viu o doce, eita, eu quero comer desse doce junto lá do biscoito, que fica gostoso, né? Com biscoito ou com pão. Mas do nada o Jadi, que gosta de comer muito, né? Deu na louca e o Jadi então foi e o doce era pouco. Com uma colher ele tirou todo o doce da vasilha e te deixou sem nada. Você tem um problema. Tem. Você tem que lidar com a frustração do seu desejo. E você tem um outro problema que é como é que você vai ver o irmão. Entendeu? Você pode vê-lo como sendo alguém que gosta muito do doce, ou você pode vê-lo como alguém que te atrapalhou de comer o doce. Se você vê-lo como alguém que gosta muito do doce, você ainda vai fazer piada. Mas se você vê-lo como alguém que te atrapalhou de realizar o seu desejo, você não vai fazer piada. Entendeu a diferença? Para você dizer assim, rapaz, esse presbítero é um glutão. E eu já desconfiava disso. Uma vez, ele respirou profundo perto de mim, sugando todo o ar. Entendeu como é que funciona? Aí, mas digamos que nós estamos falando sobre compreensão. Né? Então há um texto em Provérbios que trata sobre compreensão. Tem um texto de Provérbios que é um texto, né, que eu tenho buscado memorizar, que diz assim, né, que a discrição para o homem discreto, o perdoar é a sua glória. Não é? Para o homem discreto, o perdoar é a sua glória. Aí nós estamos estudando esse texto e falando e tal, então vimos que temos que perdoar e às vezes até tentar compreender o outro antes de tirar conclusões precipitadas. Aí o Jadi vai e pega todo o doce que eu queria, de uma única vez. Então eu vou responder sim ou não ao que eu ouvi lá nessa situação. Entenderam a diferença? É assim que nós vamos responder e é assim que a reforma acontecerá na vida. Aí Deus nos permite passar por situações pequenas para aplicar o princípio. Depois Ele manda coisas mais complexas para que você aplique o mesmo princípio. Funciona assim, né?
No jardim da infância a gente fazia lá uma provinha, 1 mais 1 é 2. Quando você chega no ensino médio, então você já tem uma equação do segundo grau desse tamanho. É natural. Quanto mais se conhece, mais se cobra. Então o Senhor também vai dando situações mais elaboradas para que a gente aplique o mesmo princípio à nossa vida. E é aí que a reforma vai acontecendo, desde as coisas menores até as coisas maiores. A resposta a esse chamado da sabedoria, não é? Está ligado então a uma promessa de Deus derramar o seu Espírito em nosso coração. Note que no final do verso 23 diz assim: eu vou derramar copiosamente, né, o meu Espírito e a minha palavra em vocês. Então veja, a resposta ela está intimamente ligada com o quanto eu creio e o quanto eu quero o cumprimento dessa promessa em minha vida, não é? A promessa foi maior, né? Derramamento do Espírito em nosso coração. Eu creio de fato nisso. Ou seja, eu creio de fato que, nesse caso aí do Jadir, pensar apenas que ele gosta muito do doce é algo que verdadeiramente é correto, né? E que eu vou crescer espiritualmente pensando sempre o melhor dele. Eu creio nisso. Se eu não creio, eu vou optar pelo oposto, né? Pensar mal. Eu quero crescer espiritualmente numa situação como essa? Ou, para mim, uma situação como essa do cara comer o doce é uma coisa que não tem nada a ver com a fé? Isso aí não tem nada a ver com fé, pastor. Isso aí é coisa de comida. Estão entendendo? Então, a nossa resposta está intimamente ligada, não é? Ao quanto eu quero e o quanto eu creio na promessa divina, né? De ter mais do Espírito operando em minha vida, tá? Então, isso é importante, isso precisa ficar bem claro para que nós possamos examinar o nosso próprio coração e discernir. Por que muitas vezes eu digo não ao Evangelho em algumas situações? Pode ser porque eu não queira crescer espiritualmente naquela área, ou porque eu não creio que aquela área tenha que ser examinada, vista à luz do Evangelho. Eu acho que é uma coisa do mundo e pronto. Eu não creio que fazer o contrário do que o mundo faz vai me tornar uma pessoa mais cheia do Espírito. Entende? Então, é importante discernirmos porque que muitas vezes dizemos não à Escritura. Isso estará ligado ao que eu creio com relação à promessa divina, não é? De maior habitação não, né? Que o Espírito não habita em nós de pedaços, né? Isso é um linguajar errado. Mas seria a maior atuação do Espírito em nossa vida, maior domínio do Espírito sobre o nosso coração, não é? E se também eu entendo que aquela situação, ela, né, é uma situação que deve ser tratada à luz da palavra, né? Toda a vida dirigida pela palavra. Entenderam as duas coisas? Se eu creio na promessa, e aí entra a minha cosmovisão, né? Se eu entendo que toda a vida se passa diante de Deus.